E aí, firmeza? Eu sou Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Vamos falar sobre como você tem se posicionado na dificuldade. Bora lá! Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você esteve em meio a uma dificuldade. E o que eu quero falar no episódio de hoje é a sua postura diante da dificuldade. Eu separei 3 textos para nossa meditação nesse assunto e eu espero que o Espírito Santo fale poderosamente no seu coração através deles. Então vamos ao primeiro que com certeza você deve conhecer. Está lá em Mateus capítulo 14, verso 26 até o 33. É Jesus andando sobre as águas. Olha só, eu vou ler aqui e vou dar já atenção a alguns trechos de cada versículo. Diz assim: quando viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Olha só, o verso 26 já mostra aqui os discípulos com medo porque acharam que era um fantasma. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Jesus aqui já tá: calma, gente, relaxa aí, sou eu, fica tranquilo. Verso 28 já começa a aparecer Pedro, olha lá. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Olha só Pedrão, Pedrão já falou: Jesus, se é o Senhor mesmo, então me chama, deixa eu andar nessas águas aí também. E olha só o que Jesus responde, verso 29. Venha! Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, esse mas aqui muda tudo. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Olha só que da hora essa história. E tem gente que fala que Jesus foi o primeiro surfista porque ele andou sobre as águas. Óbvio que é uma brincadeira. Mas, resumo da história aqui. Jesus estava andando sobre as águas, indo em encontro aos seus discípulos que estavam no barco. Eles achavam que era um fantasma, ficaram com medo, gritaram. Jesus logo acalmou eles, falando que era: fica tranquilo, sou eu, Jesus. Pedro, chegou e falou: não, Jesus, se é você mesmo, então deixa eu ir ter com você, deixa eu ir até o Senhor andando pelas águas. Jesus falou: ok, beleza, chega aí, vem aqui. Ele começou a andar, mas sentiu o vento, sentiu o frio, sentiu o medo. E aí ele começou a afundar, clamou por Jesus. Jesus foi lá, socorreu ele, entraram no barco e glorificaram então a Jesus. O meu ponto aqui é o momento onde Pedro desce do barco. Eu tenho certeza que quando Pedro desceu do barco, ele foi andando em direção a Jesus, óbvio, olhando para o Mestre, olhando para os olhos de Jesus, contemplando Jesus. Mas, é o mas que eu falei lá, Mas Pedro, ele se atentou ao vento, ou seja, ele tirou os olhos de Jesus e se atentou, ele reparou no vento, tirando os olhos de Jesus e colocando no quê? No vento, e sentiu medo. Repare, ele sentiu medo. Quando ele percebe o vento, ele começa a pensar na humanidade dele. Ele fala: peraí, calma aí. Eu sou um ser humano, tô andando nas águas, isso é impossível. Não existe a possibilidade de um humano andar sobre as águas. E é nesse momento em que ele perde a fé. Ele tira os olhos do Mestre e sente medo, ele perde a fé. E é por isso que quando Jesus vai até ele, fala assim: cadê a tua fé? Homem de pequena fé, por que você duvidou? É por isso que ele fala, porque ele tira os olhos de Jesus, se atenta ao vento e começa a sentir. Repare, sentimento, ele sentiu medo, ele deixou a fé e passou a sentir.
A fé não é baseada em sentimento. A fé é uma certeza, né? Como diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, não é sentimento, é uma certeza. E Pedro, ele perdeu essa certeza quando ele sentiu o vento no corpo dele. Aí ele tirou os olhos do mestre e se atentou àquilo. Então, primeiro ponto aqui, não tire os olhos do mestre. Não é pecado você sentir medo no meio da dificuldade. É normal, você é um ser humano. Agora, não tire os olhos de Jesus. Sinta medo, mas não perca a fé. Não afaste os seus olhos dele. Você pode até sentir o vento, você pode até ouvir de repente trovões que atemorizam o seu coração, mas que os seus olhos sempre estejam no mestre. O segundo texto para nossa meditação é um texto também muito conhecido, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você pode até meditar no versículo 1, 2 e 3, mas o meu ponto aqui é o verso 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bem provável que você conheça esse texto de cor, mas eu quero te chamar a atenção para uma pequena palavrinha que está nesse versículo que muitas vezes passa despercebida. Ainda que eu esteja parado? Esteja deitado? Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Sabe o que isso significa? Que não é para estar parado na dificuldade, é para estar andando. Você não está em luta, você não está em dificuldade, você está passando por ela. É um momento, é um período que você está passando, não parado. Pode durar muito tempo, pode durar pouco tempo, mas você está atravessando esse vale da sombra e da morte, que pode dar medo, pode atemorizar o nosso coração, mas apesar de tudo isso, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. E o teu bordão, ou seja, a tua palavra, a palavra de Deus, te consola, as promessas de Deus, elas te consolam. A fidelidade de Deus explícita na sua palavra, os versículos ali expostos, é aquilo que vai te trazer essa segurança ao seu coração. Então essa é a nossa segunda observação. Não fique parado na dificuldade. Ande, passe, atravesse. Como? Através da palavra de Deus, das promessas de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que Deus já falou ao seu coração. Mantenha o seu coração aquecido na palavra de Deus, naquilo que ele prometeu na escritura, naqueles versículos que quando você lê, você encontra esperança, como esse próprio texto. Como eu mencionei, o próprio versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa verdade é o que conforta o nosso coração no meio da dificuldade. Então não fique parado na dificuldade, passe por ela. E o terceiro texto desta meditação está lá em 1 Pedro capítulo 5, versos 7, 8 e 9. Vou ler aqui, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Olha isso aqui, cara. É isso aqui que tem que aquecer o nosso coração. Lança sobre ele. Ah, Fê, mas é difícil. Mas você já entrou no seu quarto, fechou a sua porta e clamou a Deus: Deus, estou aflito, estou ansioso. O meu coração não vê esperança. O Senhor é a minha esperança, então traz a tua paz. Eu preciso largar isso. Você já fez isso? Clame, isso é clamar a Deus. Deus, eu estou com essa dificuldade em meu coração, eu estou até com falta de fé, me ajuda, tem misericórdia de mim, Espírito Santo, vem sobre a minha vida e derrama da tua paz. Isso é lançar sobre ele toda a tua ansiedade. Verso 8 diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Olha só, algumas versões diz: anda em derredor, bramando como leão. Essa versão aqui é a NVI, que diz: anda ao redor como leão rugindo.
como leão. Tá dizendo que ele é leão? Não. É como se fosse um leão. Mas ele não é um leão. Só tem um leão na Bíblia. O leão da tribo de Judá, cara. E ele está contigo. É ele quem segura a tua mão no vale da sombra da morte. É ele quem você tem que olhar enquanto você está andando sobre as águas. É o leão da tribo de Judá. O diabo, ele só tá ali como um leão tentando te assustar, tentando colocar ansiedade em seu coração. Verso 9. Resistam-lhe permanecendo firmes no quê? No sentimento? Não. Na fé. Olha isso que a Bíblia diz que precioso. Resiste ele. Como? Permanecendo firmes na fé. Permanece. Permanecer é não dar um passo para frente ou para trás, é estar firme, fixo na fé, sem nenhuma dúvida em seu coração. Então, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meu querido, minha querida, não é só você que está passando por essa dificuldade. Os seus irmãos ao redor do mundo também estão passando por dificuldades. Eu mesmo posso dizer que estou passando por dificuldades, mas eu não vou tirar os meus olhos dele. Se eu estou no vale da sombra e da morte, eu não temo mal algum, porque eu estou passando e ele está comigo. A sua palavra me consola, ela me fortalece. Eu lanço então sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Embora o diabo brame, ruja como o leão, ele é só um gatinho. O leão da tribo de Judá está comigo, então eu vou resistir ele, permanecendo firme na fé, com o apoio dos meus irmãos. Então, cara, fica firme em Cristo. Mergulha na palavra de Deus. É ela quem vai fortalecer o seu coração. É ela que vai te dar forças para você resistir, permanecendo na fé. Beleza? Então se encha da palavra de Deus. Beleza? Espero que o Espírito Santo tenha ministrado ao seu coração. E se você foi inspirado, edificado e fortalecido através desse podcast, compartilha também com teu irmão. De repente ele está passando alguma dificuldade, ou de repente você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade. Mostra para ele que ele realmente está passando, ele não está ali preso. Apresenta o podcast, compartilha com ele para que ele também seja edificado, beleza? Eu quero também agradecer a vocês que mandaram mensagens através do Instagram do Ministério Não Morda Maçã, o @NãoMordaMaca, ou no meu pessoal, que é o @FernandoOrtega, falando que tem sido edificado através desse podcast. Para mim é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês e fortalecer aí você de alguma forma, beleza? Então compartilhe esse podcast, abençoa outras pessoas e, mano, tamo junto. Então nos vemos no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.